Aumentar o lucro e diminuir as despesas. Não são esses os maiores objetivos de todo empresário? Pois fique sabendo que existem soluções legais para se conseguir isso. Fica por aqui que eu vou te ajudar a entender as principais questões sobre o tão famoso planejamento tributário de uma forma bem descomplicada. Mas antes, se você ainda não está inscrito no nosso canal ou não ativou o sininho das notificações, aproveita a nossa vinheta que está vindo aí para fazer isso, porque depois que ela acabar, você só vai querer saber do tema que eu trouxe hoje. A gente sabe que gerir uma empresa envolve os mais diversos riscos e tomadas de decisões sobre os mais diversos assuntos. É exatamente aí que o planejamento tributário pode ser um grande aliado. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, Considerando a altíssima carga tributária do Brasil, o empresário que não adota um planejamento tributário acaba pagando impostos de maneira que não seria a mais benéfica à empresa. Ele está, muito provavelmente, gastando mais do que deveria, deixando de investir em outras áreas importantes para a atividade, e isso acaba gerando uma grande desvantagem em frente aos concorrentes. Nosso primeiro conselho com relação ao assunto, então, é um dos melhores que podem ser dados para todas as áreas da sua vida. Trabalhe em equipe. Advogados especialistas em direito tributário e contadores possuem conhecimento técnico sobre a questão e poderão nortear os trabalhos para que se chegue a uma decisão sobre os melhores caminhos a serem seguidos. What do you see here? Bunkers, sir. What do you see in those bunkers? Como assim? Essa equipe de planejamento tributário vai estudar toda a empresa, buscar meios lícitos de se pagar menos impostos, possibilitando o aumento da margem de lucro e o direcionamento dos valores para objetivos mais importantes da atividade, como pagamento de fornecedores, compra de insumos, pagamento da folha salarial e os tão importantes investimentos financeiros. Eles vão procurar também pagamentos que não deveriam ter sido realizados ou feitos em menor valor nos últimos 5 anos. Se encontrarem, apresentarão pedidos administrativos de restituição ou compensação tributária. Caso o referido pedido administrativo não seja deferido pela Secretaria Municipal, Secretaria Estadual ou Receita Federal, poderá ser iniciada então uma ação judicial de restituição. Depois que a equipe de planejamento tributário estiver formada, elaborem um cronograma de ação, para que fiquem definidas as responsabilidades de cada um e as datas de entregas das análises. A organização e a definição de um cronograma são cruciais para o sucesso do planejamento, já que permite que todos saibam exatamente o que e quando fazer. Os resultados do planejamento tributário devem ser frequentemente acompanhados pela equipe responsável e relatados ao empresário, com o objetivo de identificar e comprovar a efetividade do serviço. Uma das primeiras e principais análises realizadas no planejamento tributário é saber se sua empresa está enquadrada no regime de tributação mais benéfico. Os principais regimes de tributação são os seguintes: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Caso você precise entender um pouco mais sobre cada um desses regimes, o link com o texto explicativo do nosso blog vai estar na descrição desse vídeo. Se você já tem uma boa noção sobre os regimes, precisamos fazer a seguinte pergunta: será que o Simples Nacional é sempre a melhor escolha para as empresas? E o lucro presumido, ele é sempre menos oneroso que o lucro real? A questão é que não existe um padrão. Devemos analisar caso a caso. Sound good? Yes, sir! Por meio do planejamento tributário, o empresário vai ser informado de qual dos regimes é mais favorável à empresa, com menor incidência de tributos e possibilitando o aumento do lucro. Depois de escolhido o regime de tributação mais benéfico, será verificado se a empresa está deixando passar despercebida alguma substituição tributária com relação aos tributos que vem pagando, bem como algum incentivo, isenção, não incidência ou imunidade que não estejam sendo aproveitados. Todas essas hipóteses são de diminuição da tributação. Pessoal, os perfis dos clientes e fornecedores da empresa também são importantes quando se trata de planejamento tributário. Então é relevante fazer análises para determinar o melhor estilo de tributação de acordo também com as características dos seus parceiros. Bom, tendo em mãos as informações já apresentadas, a equipe vai poder passar à próxima fase do planejamento tributário,
que é a realização de simulações e análises de cenários possíveis para o negócio. Com base nessas simulações, é que vamos identificar, por exemplo, se o regime de tributação atualmente adotado pela empresa é realmente o mais econômico. Ao analisar a eventual mudança de regime tributário, observe se isso reduzirá a carga tributária da empresa e, obviamente, se prejudicará ou alterará a maneira como seu consumidor ou seu fornecedor se relaciona com a empresa. Outra simulação e análise interessante de ser realizada é escolher um fornecedor ou cliente de outro estado e verificar se isso ocasionará uma redução de fretes e tributos. Eu vou fazer aqui um resumo dos aspectos que merecem mais atenção durante essas simulações. As alterações melhoram a forma de atuação da empresa ou o perfil do consumidor? As mudanças operacionais e tributárias aumentam a sua lucratividade? As alterações nas compras influenciam situações como a substituição tributária ou crédito tributário? Como os recursos humanos podem ser afetados com a mudança tributária? É necessário algum investimento para concretizar a alteração e de quanto ele seria? Muitas vezes vale a pena despender um valor inicial para oferir um maior retorno no futuro. Pessoal, no conteúdo que a gente preparou hoje, foi possível perceber que o planejamento tributário é uma peça fundamental no processo tanto de crescimento quanto de solidificação de uma empresa. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Todo empreendedor que deseje conquistar melhores resultados de maneira segura e ordenada precisa se dedicar a essa fase da organização empresarial. Por isso, caso você ainda não tenha implementado uma gestão tributária de excelência, aproveite as informações e dicas que a gente apresentou hoje e foque em colocar a sua empresa num patamar de alta competitividade. Esses foram os principais e mais gerais aspectos do planejamento tributário. Mas se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, comenta aqui no nosso vídeo que a gente responde. E aí, achou esse assunto interessante? Então faz o seguinte, deixa seu like aqui embaixo e compartilha com quem você quiser. E além disso, para ter acesso a vários conteúdos e tirar dúvidas sobre direito, você pode e deve se inscrever no nosso canal, visitar nosso site e seguir as redes sociais da CHC Advocacia. Valeu, pessoal, até a próxima! Se você... E aí, tendo em mão as informações... E aí? Ele tá rindo ali atrás, macho. Peraí...